Técnica de coach para venda. Mas você sabe o que é coaching? Coaching é algo sensacional. É muito recente a história do coaching, mas e aqui no Brasil mais é recente ainda. Para mim, coaching é o pai e a mãe de todas as profissões. Se você é médico, se você é enfermeiro, se você não importa a sua profissão, se você é dentista, se você é advogado, se você é um carpinteiro, não importa. Se você é um vendedor, também não importa. Sempre a técnica do coaching vai te ajudar na tua profissão. Sempre, sempre, sempre. Se você tiver a possibilidade, faça um curso de coaching. Não exatamente para ser profissional de coaching, mas assim, é para você. É como ganho pessoal. E aí eu pensei algumas coisas do coaching e trouxe para vendas. Algumas coisas que vão ajudar você a vender mais, ter mais técnica de venda, criar mais fluxo com o teu cliente, ok? O teu paciente também. Então, a primeira técnica que nós vamos ver, primeiro vamos falar o que é coach. Coach é método de desenvolvimento humano construído a partir de ciências diversas, como administração, gestão de pessoas, neurociência, programação neurolinguística, PNL, antropologia, sociologia, conceitos da psicologia, entre outras técnicas e ferramentas que são aplicadas pelo coach para ajudar o coachee a sair de um ponto A para o ponto B. Bem, deixa eu te explicar primeiro o que é coach. Coach é o cara, é o técnico. No caso aqui eu sou o coach e você é o meu coachee, tá certo? E aí a história do ponto A para o ponto B. Qual é o ponto A seu nesse momento em relação às vendas? É que você está com uma venda X e você quer chegar aqui no ponto B. E aqui o coach faz isso nas nossas vidas, tá certo? E eu vou, através do coach, algumas técnicas também, não só de coach, te levar desse ponto A para o ponto B. Mas aí, durante a vida, vamos supor um médico recém-formado, ele já está fazendo residência, e ele quer fazer cirurgia, ser um médico cirurgião, tá certo? Então, o coach vai ajudar a potencializar o estudo dele, desse ponto A, que ele está agora, ao atingir o B. Serve também nos relacionamentos. Meu relacionamento, o meu tá ótimo. Mas o relacionamento de alguém que não está desgastado, que está com problema, está nesse ponto A aqui e quer chegar aqui nesse ponto B. O coach vai ajudar. Mas então vamos para as vendas agora, porque a gente vai falar agora sobre a primeira técnica, que é a técnica da recapitulação. Que técnica é essa, Moacir? Essa técnica tem os seguintes objetivos: criar uma comunicação eficiente, gerar receptividade, dar feedback. Consiste em repetir de forma igual ou similar as afirmações do seu interlocutor, ou seja, seu cliente. É ter a certeza de que entendemos a mensagem e a oportunidade de o vendedor ouvir o seu cliente. Por exemplo, digamos que você vende roupas e na loja chega uma cliente que chega para você e fala assim: eu quero uma calça jeans escuro, tá certo? Eu quero com um bolso na perna. Que como vendedor, o que você deve fazer? A senhora está me falando, ou o senhor, que está desejando uma calça jeans escura com um bolso chapado na perna? A pessoa vai dizer: sim, é isso mesmo. Ok, qual o tamanho? Isso vai te poupar tempo e retrabalho. Outro exemplo também muito comum que a gente vê nos restaurantes, nas lanchonetes, tá certo? É de repente você vai para uma pizzaria e chama lá o garçom. São os locais onde tem mais retrabalho, são os garçons. O que acontece? Você chega e fala assim: eu quero uma pizza de calabresa com recheio de catupiry nas bordas e uma Coca-Cola, eu fazendo propaganda da Coca, e uma Coca-Cola bem gelada com gelo e limão. O garçom, um bom profissional, ele vai dizer o seguinte: o senhor está me pedindo uma pizza de calabresa com borda de catupiry e uma Coca-Cola gelada com gelo, limão? Qual o tamanho da pizza, senhor? O senhor não me falou. Eu estou repetindo e estou já fazendo alguma dúvida que possa surgir. Para quê? Para que eu não vá lá dentro, na cozinha, no bar, e volte e esqueci do limão porque eu não gravei. Percebeu? Então, essa é uma situação da recapitulação. Essa é a técnica
extremamente eficaz para diminuir o retrabalho, dar mais assertividade ao atendimento e permitir que se crie uma relação com empatia entre o cliente e o vendedor. Ter empatia é uma forma de demonstrar amor e carinho pelo outro. É a capacidade de se identificar mutuamente com alguém, de se colocar no lugar de outra pessoa para tentar compreendê-la na sua essência. Olha, essa técnica que todo mundo sabe fazer, já ouviu falar, mas tem que ser colocada em prática. É se permitir ficar no lugar do outro. O que é que o outro gostaria? O que é que aquela pessoa está se aproximando de você gostaria? Como é que ele gostaria que você o atendesse? A primeira coisa é um sorriso no rosto, um sorriso nos lábios, né? E dizer bom dia, boa tarde, seja bem-vindo. Criar empatia na hora que uma cliente chegou e ela, sem se perceber, sem ela falar nada, ela chegou ofegante e você... boa tarde. Sem ela falar nada, você já percebeu, você está criando uma empatia com ela, você vai dizer, a senhora aceita um copo com água? Ela não te pediu, mas você está percebendo que ela está cansada, ela está suada. E aí o que acontece? Aí você diz, sente aqui um minutinho que eu vou buscar um copo d'água para a senhora. E se dirige e vai buscar água. O que vai acontecer? Ela já começa a criar por você uma empatia. Se chegar outra pessoa para atender, ela dificilmente vai trocar, ela vai dizer o seguinte, não, o rapaz ali já está me atendendo. Muito obrigado. É isso que vai acontecer, é criar empatia, sorriso. E isso é fundamental em qualquer profissão. Inclusive quando a gente está querendo se relacionar com alguém, não é isso? Não é assim? O rapaz vê uma moça ali, ou então a moça vê o rapaz numa festa, o que ela quer fazer? Ela começa a tentar fazer empatia quando começa a conversar. Começa pelo sorriso e cria essa empatia. A empatia, sem dúvida, é um dos principais fatores que favorece uma comunicação clara e efetiva. Ela nos coloca na posição do outro, tentando enxergar suas percepções, comportamentos, motivações e opiniões, a fim de aceitar o outro como ele realmente é, como ele está naquele momento, e principalmente compreendendo suas atitudes diferentes nas situações no dia a dia de seu trabalho. O rapó é outra técnica também. É interessante, ela anda junto com a empatia. É um pouco mais profundo, mas ela é, na essência, isso. À medida que você vai criando essa empatia, você vai criando também, buscando colocar o rapó junto com a empatia. Rapó significa criar uma relação de confiança e harmonia. Isso permite que o cliente possa ficar mais aberto e receptivo para trocar informações e ser desafiado a aceitar mudanças. O rapó provoca uma conexão em um nível mais profundo, nos dando a impressão de sentir o que o outro está sentindo. Ou seja, aquela situação daquela senhora que chegou já foi uma maneira, ela chegou ofegante, e ali aquela foi mais profunda, ela sem falar nada. Então aquilo já começa a ser um rapó. Fazem parte das mensagens para se conseguir o rapó, as mensagens que a gente vai vendo, a postura corporal, comunicação verbal, comunicação não verbal, que são os gestos. Nós vamos ver isso muito mais claro ainda na oratória. Equilíbrio emocional. A pessoa está nervosa e você tem que buscar o equilíbrio, levá-la para um equilíbrio emocional, ajudar. Né? Sente aí, só um minutinho, está acontecendo. Meu carro houve um problema com o meu carro, o pneu estourou. Tenha calma, precisa ligar para alguém, eu vou lhe ajudar. Isso faz parte. Expressão facial, volume e intensidade de voz, contato visual, olhos nos olhos sempre, tom de voz, tá certo? Tentar falar sempre num tom onde a pessoa escute claramente, mas também não muito alto, não muito baixo. Mas se a pessoa estiver falando, for uma pessoa que fale baixo, você tenta também diminuir um pouco, porque não cria rapó se a pessoa fala baixo e eu, Moacir, já falo um pouco mais alto, e estou falando sempre muito mais alto ainda. Eu preciso entrar no mesmo tom de voz daquele meu cliente. Tudo para que haja um fluxo maior, se permitir um contato que não é só físico, é um contato mental, tá certo? E tem também dentro do rapó o espelhamento, que é a maneira que a gente vai, aquela brincadeira de criança de imitar o outro, mas não é bem imitação, pelo amor de Deus, mas é uma situação que se espelha um pouco como é que a pessoa está e a gente vai devagarinho colocando isso. É modelar fisicamente
os comportamentos da outra pessoa de uma maneira bem sutil. O rapport tem que ser observado também, deve-se espelhar apenas um aspecto do comportamento da outra pessoa, enquanto estiver falando com ela, talvez a postura dela inicialmente. Né? Gradualmente você vai incluindo outra maneira como é que ela está, e isso vai sem o cliente perceber, sem o paciente. Né? A postura corporal continua, os gestos, expressões faciais, deslocamento do peso corpóreo, respiração, movimento dos pés e movimento, logicamente, dos olhos. Né? Outra técnica fundamental na área de vendas e na área pessoal é ouvir com muita clareza, é ouvir na essência, é ouvir como as pessoas estão falando e ao mesmo tempo como é que elas estão se sentindo, e ao mesmo tempo, naquele momento que aquela senhora chegou ofegante na loja, aquilo ali teve empatia, porque você ouviu na essência, sem ela ter pedido água, mas ela estava desejosa, porque você percebeu, ouviu na essência, ouviu sem ela ter falado, tá certo? Percebe isso aí? É a maneira sempre de criar empatia, criar pontes, porque desde o início eu falo e vou reafirmar, e no final desse curso você vai ver um vídeo meu que eu falo sobre relacionamento. Vendas é 100% relacionamento, é saber se relacionar. E aí vem as técnicas para aprimorar isso, tá certo? Vendas é relacionamento, olha aí. Então, tudo que puder fazer para construir relacionamentos, faça. Ouvir na essência e não só escutar o que o cliente está dizendo. Às vezes, clientes querem mais do que mercadoria. Olha aquela senhora que eu falei, estão dispostos a falar. Escute, dê atenção e crie fluxo. É ouvir o que ela diz, sem ter dito aquilo que ele nem sabe que diz. Resumindo, é ver e sentir as palavras e ver e sentir o silêncio das pessoas. A pessoa pode estar passeando num salão onde tem carros expostos, ela está passeando ali e o cliente, o vendedor, que ele começa a perceber, através também do método do raio-x, que vamos chegar lá também, ela começa a perceber que tipo de carro ele quer, que condições ele pode pagar, tudo isso criando sempre a empatia. Outra técnica muito importante é o estado de atenção focado, tá certo? Todos os processos geradores de conexão são possíveis graças ao estado de atenção focado, que nos permite destravar os embaraços psíquicos que limitam nossa mente e impedem o fluxo da consciência, das emoções e também da nossa inteligência criativa. A atenção concentrada é exatamente o processo de focalizar, dedicar, mesmo que momentaneamente, a máxima atenção a uma única pessoa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: você imagina, você está num telefone, sua mulher aqui dando uma relação de compras para você sair do trabalho e comprar. Aqui chega o seu chefe, ou então chega um colega qualquer do seu trabalho e está aqui fazendo perguntas a você, querendo tirar uma dúvida, e chega um cliente. Você nem consegue dar atenção à sua mulher na relação de compras, não consegue dar atenção aqui para o seu colega e muito menos para o cliente ou a cliente que está chegando. Porque o quê? Não está tendo foco. E naquele momento, desliga o telefone, fala para o colega só um instante e dê atenção para o seu cliente, para o seu paciente. Estar focado momentaneamente naquela situação com o seu colega. O estado de atenção focado, nesse momento, concentramos toda a nossa capacidade psíquica, imaginativa, em um único objetivo. Seja ele entender o outro, ter uma nova perspectiva sobre problemas, redimensionar estratégias possíveis soluções ou qualquer outro propósito. O estado de atenção focada também, ao atender um cliente, tem atenção nele, foco nele. Isso fará você atender melhor, vender melhor. Estará concentrado para contornar objeções,
quando ele falar de preço, quando ele falar de qualidade, quando ele falar de tamanho, quando ele falar de cor, você está tão concentrado no trabalho dele e você conhece tanto a sua mercadoria e você está concentrado, você vai ter melhor condição de contornar as objeções. Fazer um fechamento de vendas e um pós-vendas que irá consolidar um relacionamento com o seu cliente. Se esse processo for feito por duas pessoas que estejam focadas na mesma coisa, como resultado teremos a criação compartilhada entre duas mentes em sintonia plena, em um estado de ebulição absoluta. Essa última parte que eu estou aqui chamando a atenção é o seguinte, vou dar um exemplo aqui. Eu e a minha esposa, a gente trabalha junto. Nesse momento ela está aqui do outro lado, ajudando aqui a fazer esse vídeo. E a gente, quando tem um projeto, algumas situações, ela como coach, eu também como na minha área, a gente acaba trabalhando, criando algo comum. São duas mentes focadas no mesmo objetivo. Isso ajuda muito. Se eu estou pensando numa situação e ela está pensando em outra, não vamos chegar, não vamos somar aí. Então, para determinada situação, tá certo? Até para a edição desse vídeo, tá certo? Ela está ajudando, ela está focada exatamente nesse momento, tá certo? Olhando aqui, vendo o que é que eu vou fazer, o que é que eu preciso fazer, tá certo? Vamos entrar para os exercícios. Os exercícios é muito interessante, esse exercício. Eu quero que você dê um exemplo de como funciona a técnica da recapitulação. Você vai lá e escreve. A segunda, qual a diferença entre ouvir na essência e escutar? De 0 a 10, qual a nota para a sua concentração focada? Você é uma pessoa focada? Você é uma pessoa focada? Você realmente, no que você está fazendo, está estudando? Nesse exato momento, você está focado aqui me ouvindo? Ou está com a mente aí pensando no trabalho ou em outra situação? As pessoas que são focadas, as pessoas que são concentradas, conseguem aprender mais fácil e colocar em prática. Por isso que treine, ensaie, treine e comece a colocar em prática tudo que você está vendo aqui no CSP. Lembrando que você tem, além desse vídeo, você tem um e-book e esses exercícios, tá certo? Faz parte. Mas de repente, esmoreço e fico para baixo. E o que é que eu faço? Essa resposta eu vou te dar lá no final do curso, mas ela é muito importante. Eu não sou o baú da felicidade, eu não sou o baú eu não sou o Silvio Santos, mas o baú da felicidade está lá no final também, tá bom? Te vejo no próximo módulo. Valeu!